professora Vânia. Eu estou gravando uma videoaula para vocês sobre distribuição eletrônica para átomos. Essa videoaula vai para o primeiro ano e para o nono ano que estão trabalhando o mesmo conteúdo na apostila. Então, se vocês quiserem acompanhar comigo lá, só abre a página, primeiro ano a página 47 e o nono ano, esse conteúdo vai estar entre as páginas 51 a 53. Então vamos lá. A distribuição eletrônica, ela tem que ser feita dentro de um diagrama, que é o diagrama de Pauling. E por que ele tem esse nome, diagrama de Pauling? Porque é uma homenagem que foi feita a um cientista que teve uma grande contribuição na química quântica, chamado Linus Pauling. Então, esse diagrama foi em homenagem a esse cientista. Vamos falar então o que é uma distribuição eletrônica, né? Ela quer dizer distribuição de elétrons. Onde que são feitas essa distribuição? Ele é feito em uma certa área. Só que para isso nós vamos precisar falar um pouquinho sobre o átomo. O que é toda matéria? O que é um átomo, né? Toda matéria é composta de átomos. Tudo que ocupa um lugar no espaço é composta por átomos. Tudo que a gente pode tocar, até mesmo o que a gente não pode ver, que não pode ser tocado, porque o átomo ele é muito minúsculo, mas toda a matéria é composta de átomo. E todos os átomos, ele tem três partículas muito importantes, são três partículas, vou escrever elas aqui no quadro. São os prótons, que tem carga positiva. Ó, uma regrinha aqui, ó. Lembra o P de prótons, P de positivo. Então ele tem carga positiva. Tem os elétrons, que tem carga negativa. E tem os nêutrons, que zero carga. Ele não tem carga. Como o próprio nome diz aqui, ele é neutro. Então, essas três partículas a gente encontra no átomo. Os átomos, inicialmente, eles são neutros. E para isso acontecer, os números de prótons têm que ser igual aos números de elétrons. Isso é uma regrinha que vocês não podem esquecer. Ó, número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Isso aqui é uma regra que vocês não podem esquecer. Mas, quando a gente desenha um átomo aqui, ó, ele tem somente um núcleo. Vou fazer de cor diferente aqui para diferenciar. Então, tem um núcleo. O núcleo, ele tem prótons e nêutrons. Ele tem prótons e nêutrons no núcleo. E os elétrons, eles ficam orbitando aqui ao redor do átomo, numa região chamada eletrosfera. Então, vamos lá. Esses são os elétrons. Eles ficam aqui nessa região orbitando um átomo. Mas os elétrons, eles não podem ficar todos juntos. Se eu tenho um átomo com bastante número de elétrons, eles não podem ficar todos juntos aqui ao redor do núcleo. Então, qual que vai gastar menos energia? Qual que fica melhor? Os elétrons orbitarem aqui próximo ao núcleo, vou fazer aqui, ó. Eles orbitarem aqui próximo, ou ele vai gastar mais energia orbitando ao redor, aqui longe, nessa outra camada?
ele vai gastar mais energia estando longe. Então, para ele gastar menos energia, eles precisam ser distribuídos, eles não podem ficar todos juntos aqui. Porque se eu tiver uma quantidade de prótons que são positivo muito juntas, eles se atritam, porque positivo com positivo, eles se repelem. Eu não posso deixar eles todos juntos aqui. Então foram criadas camadas. Tem várias camadas para fazer essa distribuição eletrônica, para não acontecer isso que eu estou falando para vocês. Então, vamos desenhar a primeira camada aqui. Ó, o núcleo. Então, primeira camada. A primeira camada, eu só posso ter 2 elétrons. Então, a gente vai desenhar os 2 elétrons aqui na primeira camada. Se eu tiver um átomo com mais quantidade de elétrons, ele vai ter que ser distribuído na seguinte camada, na segunda camada. Então, vamos desenhar a segunda camada. A segunda camada pode ter até 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas se eu tiver outro átomo com mais de 10 elétrons, a gente vai precisar de uma terceira camada. E assim sucessivamente, a gente vai aumentando conforme a quantidade de elétrons que for surgindo. Uma palavra importante também que eu esqueci de falar para vocês é o número atômico. O número atômico, ele é representado pela letra Z. O número atômico, ele é representado pela letra Z. Então, ele representa o mesmo número de prótons. Então, se eu sei o número atômicos, que é o mesmo o número de prótons, que tem que ser igual ao número de elétrons. Então, consequentemente, a gente já sabe o número de elétrons, sabendo o número atômico. Certo? Então, vamos lá. Voltando, um outro esquema das camadas para a gente fazer essa distribuição. Ó, aqui tem o núcleo. Vamos desenhar as camadas aqui, ó. Cada camada, ela tem o seu número. A gente começa número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e assim por diante. Vamos colocar os números delas aqui, ó. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Mas em alguns livros ainda de química, algumas apostilas, elas vêm com algumas letras que começam pela letra K. Então, às vezes não vai estar os números, vai vir somente as letras K, L, M, N, O, P. Mais recentemente, as apostilas mais novas, elas vêm somente os números. A gente numera elas ali então. Então, chamamos de camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas podem ser trocadas também pelas letras, também está correto. A cada camada, essas camadas aqui que eu dividi para vocês, elas também podem ser chamadas de níveis eletrônicos. Às vezes elas não vão estar aparecendo camadas, elas podem ser chamadas de níveis eletrônicos também. Cada nível eletrônico tem um subnível. Então, cada nível desse aqui tem um subnível na camada. Então, na camada 1 tem um subnível, na camada 2 vai ter 2 subníveis, na camada 3, 3 subníveis e assim sucessivamente. Os 4 primeiros subníveis eletrônicos são fáceis de decorar e é só lembrar assim das seguintes siglas. Ó, vou apagar isso aqui.
Então, os 4 primeiros subníveis são S, P, D, F. Eu sempre faço uma regrinha assim, junta aqui, ó, São Paulo e Distrito Federal, para vocês nunca esquecerem, ó. Só um macetezinho, ó, São Paulo e Distrito Federal. Para vocês não esquecerem desses subníveis aqui que vão estar em cada camada, tá? Os subníveis S só cabem 2 elétrons. Então, vamos colocar eles aqui, ó. O S só cabe 2 elétrons. No P, cabem 6. No D, cabem 10. E no F, cabem 14 elétrons. Olha como que vai ficar fácil. Por que desses números aqui? A gente só vai somando mais 4 de cada subnível, um para o outro. Então, 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. Essa é uma regra que vocês não podem esquecer dos subníveis, tá? Essa regrinha é uma decoreba aí para vocês. Só não continuamos as letras aqui, F, G, H, I, J. Por que a gente não continua as letras? Porque não existem átomos que possuem essa quantidade de subníveis ainda, não foi encontrado na natureza que a gente possa continuar para fazer a distribuição eletrônica. Então, a gente vai usar somente S, P, D, F. Lembra que eu falei que a primeira camada só tem um subnível? Então, ele vai ser o primeiro que a gente vai colocar. Vamos lá montar ele aqui no quadro para vocês. Eu vou dar um exemplo, vamos fazer uma distribuição eletrônica aqui de um átomo com 20 elétrons, tá? Então, eu preciso distribuir aqui 20 elétrons nessas camadas. Vamos fazer aqui a distribuição. Ela tem que ser feita na diagonal para seguir o diagrama. Então, vamos lá. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a primeira camada é o subnível S. Então, vamos colocar um S, tem um subnível. Vamos lá. S. Então, primeira camada só tem o S. No segundo, tem os subníveis S e o P. Então, vamos acrescentando o P aqui nas outras também. E na terceira, vai aparecer o subnível D. Então, vamos lá. D. D. Na próxima, quarto subnível, a letra F. F. Isso, assim, cada exercício numa prova de vocês ou qualquer atividade da apostila que vocês forem fazer uma distribuição eletrônica, vocês fazem essa regra aqui. Coloca os números, as letras e depois só vai traçando na diagonal para fazer a distribuição. Então aqui eu quero de 20, vai ser 20 elétrons. Então vamos colocar aqui no cantinho, ó, 20 elétrons, que a gente pode fazer assim, abreviar o E de elétrons e negativo, porque ele é negativo, né? Então nós vamos distribuir um átomo com 20 elétrons. A gente começa na diagonal, ó, vamos fazer um traço aqui. Tá, tracei o primeiro. Só que a gente não pode esquecer de colocar aqueles números que eu tinha feito antes aqui embaixo do S, P, D, F, lembra? O S, então, ele tem 2 elétrons. Então, a gente coloca 2 em cima de cada S aqui, ó. 2.
No P, a gente coloca o número 6. O D, a gente coloca o número 10. E o F, 14. Esse aqui, gente, esse númerozinho aqui em cima, então, equivale à quantidade de elétrons que cabe em cada subnível. Então, vamos lá, traçamos a primeira diagonal, para juntar 20 elétrons. Então, a gente vai colocando aqui do lado. Primeiro, então, primeira camada, S2. Então, a gente coloca um S2, ó. Aqui é a quantidade de elétrons. Por enquanto, eu consegui 2 elétrons ainda. Eu preciso de 20. Vamos traçar mais uma diagonal. Mais uma diagonal. Qual que é o próximo número que eu consegui aqui? É a segunda camada, S2. Então, vamos colocar na sequência lá. 2, S2. Vamos colocar uma vírgula aqui para separar. 2S2. Próxima diagonal. Vamos traçar mais uma. Qual que foi a próxima? Na camada 2 ainda, P6. Vamos colocando aqui. 2P6. Vamos contar quantos elétrons já deu? 6, 7, 8, 9, 10. Ainda faltam 10 elétrons aqui. Então, vamos para a próxima. Próxima, mudou para a terceira camada, S2. Vamos colocar aqui. 3S2. Precisamos de mais elétrons ainda, não fechou. Mais uma diagonal aqui. Qual que vai ser o próximo? Ó, o próximo aqui é o 3, na camada 3, P6. Vamos continuar aqui embaixo. 3, P6. Vamos contar aqui agora, vamos contar para a gente ver se deu os 20 elétrons. 6, mais 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ainda está faltando 2 elétrons. Vamos traçar mais uma diagonal aqui. Ó. Nós precisamos somente de 2. E o próximo subnível que eu tenho aqui é o da camada 3B10. Mas eu preciso só de 2. Então, a gente coloca assim, ó. 3B2. Encerrou a distribuição eletrônica de um átomo com 20 elétrons. Entenderam? Aí com vocês? Termina assim a nossa distribuição eletrônica. Agora nós vamos fazer, vou dar um exemplo de um exercício para vocês, para a gente encerrar essa aulinha aqui, de um átomo com, vamos lá, deixa eu ler aqui para vocês o exercício. Ó. Ao se realizar a distribuição eletrônica do titânio, então vamos colocar o titânio, vou apagar esse aqui para vocês, para não confundir aqui. E eu quero fazer a distribuição do titânio, ó. TI do titânio que possui o número atômico igual a 22. Então, aqui ó, vou colocar aqui ó, Z que é o número atômico igual a 22. Lembra que eu falei para vocês que o número atômico é igual ao número de elétrons, né? O número de prótons, que prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Então, a gente já sabe que aqui vai ser 22. Nós vamos fazer a distribuição eletrônica dele aqui. Só que como aqui a gente fez até no 20 elétrons, né? Vamos começar a anotar aqui embaixo, ó. Até aqui a gente já sabe que já deu 20. Então, vamos copiar aqui, ó. 1S2, depois 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, vamos ver quanto falta aqui, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então aqui falta 4, somente 4 para completar a quantidade de elétrons que eu preciso para o titânio.
Então vai ficar assim, tem as alternativas lá da minha atividade. Letra A, B, C, D e E. Eu quero, descobre-se que o seu subnível mais energético é os elétrons distribuídos nele, são dados por. Então eu quero saber qual que foi o mais energético. O mais energético foi aquele que terminou a nossa distribuição eletrônica, que no caso foi o 3D4. Então eu tenho as opções aqui, 3P3, 3P5, 4S2, 3V2 e 4P6. Deixa eu contar aqui de novo, peraí. 2, 4, 10, 12, 18, 22. 2D, 3D4. Aqui. Então, qual que foi a alternativa correta? A letra D, que foi o último subnível distribuído na nossa distribuição eletrônica. Qualquer exercício, então, que vocês forem realizar, eu mandei por e-mail. Vocês vão receber algumas atividades aqui para vocês fazerem a distribuição eletrônica. Vocês podem resolver em casa aí com calma. Faz esse primeiro esquema aqui para vocês poderem resolver. Tá bem facinho. Qualquer dúvida pode chamar lá no grupo, no WhatsApp. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.